É gratidão, professor. Já deixei bem claro o quanto que isso foi importante, vida profissional, vida pessoal, me encontrar nesse universo, saber de fato onde colocar cada ferramenta para determinado objetivo, acreditar que realmente ela funciona, mas tem algo que é dado, que é o que vocês proporcionam, que é o quê? Pegar uma ferramenta, fazer uma mesclada com a outra, para você entender o que era de uma prioridade lá atrás, ela muda quando você entende que você não tem recursos infinitos, você é limitado para iniciar, você procurar a melhor decisão. E caso for correr algum risco, que seja calculado dentro daquilo que você projetou. Muito obrigado. Isso aí é um legado. A empresa onde eu entrei, uma empresa muito grande, muito grande, tem uns 180 anos e é uma multinacional muito grande e brilhar uma empresa assim, cara, é muito difícil. Ou eu acho, né? Eu achava. E com esse curso, com tudo que aprendi, vou mapear um processo para construir um navio, vou fazer em Chicago, vou fazer, tá, e fui fazendo. Mano, em, tem 6 meses trabalhando. Em pouco tempo, eu já estou em reuniões com diretorias, eu já estou em reuniões da gestão, no mesmo, tipo, no mesmo de Mike que eu entreguei para vocês, Uhum. isso foi real, mano, tipo, eu não entrava na reunião. Em essas reuniões da gerência e de planejamento, eu não entrava. Quando eu entrei, assim, as 2 primeiras vezes que eu entrei, pum, tive esse insight. Falei, mano, isso aqui tá acontecendo algo estranho. E aí eu apliquei o de Mike e vi tudo, o chefe ficou feliz, todo mundo ficou feliz. E aí eu tô, então já isso é sucesso, entendeu? Já aí a gente dá para se notar. E sendo que a área de saúde é uma das gestões mais complexas que existem, porque quando a gente olha para a área de saúde, a área de saúde é gigantesco. Você tem lá dentro uma equipe de nutrição, restaurante, comércio, fornecedores, você tem equipe assistencial, produção, engenharia, manutenção. Você tem basicamente todos os níveis lá dentro. E demorou um tempo até a área de saúde perceber que tem a necessidade de cada vez mais tornar tudo eficiente, né? Quando a gente começou a ver para os indicadores, quando a gente começou a trabalhar na área de saúde pensando nessa informação, transformar em minha mesmo, cadeia, que a gente começou a ver, não, peraí, eu consigo trazer uma eficiência operacional e trazer um resultado mais sustentável para a instituição. E a gente parou com aquilo de paciente entra, eu estou com dor, toma esse medicamento, interna, fica 20 dias ali internado e vai embora. E assim, a parte da inteligência emocional é uma parte que me chamou atenção, até me prendeu mais a atenção, né, para uma parte que às vezes a gente ignora, né. E às vezes assim: "Ah, mas o que que você ignora?" Por exemplo, o alcance. Assim, o que que as pessoas percebem do meu trabalho? Como é que meu trabalho está sendo vendido? "Ah, preciso vender meu trabalho, preciso". Tem uma aula que você fala assim: "Gente, não precisa ser, circo, né, não precisa fazer nada que isso é ruim". Eu falei assim: "Legal, isso mesmo, também detesto isso". Mas e o alcance? Como é que você correlaciona como que você vende seu trabalho sem ser um circo, né? Aí eu falei Exato. assim: "Legal isso aqui, né". Porque às vezes você faz, parece que não fez nada, as pessoas não veem o seu trabalho. Então isso me chamou atenção, foi o que, para mim, vocês acertaram direitinho, que isso aí realmente precisa para você deslanchar aí na carreira profissional, né. Então, pessoal, eu sou o Paulo Roberto Pellegrini, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação, e dentre alguns outros cursos, eu me inscrevi no método CPA aí do Douglas. E, rapaz, eu estava desempregado, né, o meu currículo eu acho que não tinha muita aceitação, ninguém estava muito interessado, o negócio foi uma coisa assim bem surreal. Tentando resumir aí o que aconteceu, foi que eu passei para o Douglas após eu colocar o Green Belt lá, Black Belt e o Lean Sigma, né? O pacote que eu comprei do Douglas, do CPA. Rapaz, o LinkedIn bombou e o currículo parece que deu um brilho ali especial. Acho que Deus olhou e falou assim: é agora. E eu fui chamado para uma entrevista na segunda. Na segunda mesmo já tive o retorno. Na quarta eu já estava trabalhando, cara. Assim, surreal, sabe o negócio? E na entrevista, né? Foi o spoiler que eu quase dei ao Douglas aí. O cara, quando olhou o currículo, aí o cara falou: cara, o cara faz black belt, cara. Olha o peso do currículo desse cara. Entendeu? Então, assim, quando o cara leu o black belt lá, eu acho que foi assim o diferencial ali, sabe?
Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo dia do nosso evento PEN Lean Six Sigma. E como de costume, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, tá tudo bacaninha, tá tudo funcionando legal. A gente continua aqui nesse segundo dia de evento com a mesma dinâmica. Eu, Douglas Said, vou acompanhar você, vou pegar você pela mão para destrinchar esse segundo dia e esse terceiro dia. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer os comentários, as mensagens de carinho que a gente recebeu de ontem para hoje. Muitas mensagens, muitas pessoas adicionando, tanto eu quanto o Anderson, no LinkedIn, no Instagram. Muitas pessoas comentando que gostaram do evento, que o evento de ontem realmente explodiu a mente, falou de várias coisas que talvez você não tinha percebido. E você que está aqui, você já é o vencedor. Eu te parabenizo, porque você já está aqui. E eu, da minha parte, vou me esforçar no máximo para que essa transformação de fato aconteça com você. Quero de fato pegar você pela mão, te acompanhar e que isso realmente gere frutos. Isso que você vai olhar daqui um tempo, olhar para trás e que tudo começou, como vários alunos nossos relataram, tudo começou durante um evento PEN aqui do Método CPA. Então, eu já agradeço, muito obrigado por todos os comentários e tenho certeza que da minha parte vou fazer a maior transformação. Aproveita que você está aqui e você está vendo, me ouvindo, pega esse link aqui do YouTube e compartilha nos grupos de trabalho, compartilha, ainda dá tempo, tá certo? O pessoal assistir, compartilha no grupo da família, do bar, do jiu-jitsu, do crossfit, manda lá e isso faz com que a galera assista. Se você gostou, eu não pedi isso ontem, né? Porque eu queria que você visse a aula de ontem. Se você gostou, se você está aqui de novo, é porque você gostou. Então agora você tem um motivo a mais para compartilhar isso para outras pessoas. Enquanto isso, as pessoas estão entrando. Certo? Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é recapitular um pouco do que a gente viu ontem. E é claro, toda recapitulação ela é menor, ela é mais rápida, ela é mais sucinta, justamente para você relembrar. Dizia eu, né? Vem comigo, peço que você se concentre, tire todas as distrações ao seu redor, desligue a televisão, prende o cachorro, né? E que vem comigo. E dizia eu que existem 6 mitos do sucesso, que esses 6 mitos são divulgados, são difundidos, são falados aos 4 ventos, e esses mitos não têm por si só um fundamento. Eles são falácias, inclusive falácias faladas por pessoas que talvez não queiram ver você subir profissionalmente. E quando isso às vezes acontece, por exemplo, no caso do puxa-saco, que é, eu diria, o mais místico deles, o mais falado, o mais discutido, quando isso acontece, isso não se sustenta, né? Tem prazo, tem data de validade. Não se sustenta por si só. Então, o que dizia eu ontem, que tempo de casa, puxa saco, trabalhar muito em quantidade, ser qualificado, sair fazendo cursos para ganhar diploma só loucamente, sem aplicar nada, trabalhar bem, fazer aquilo que já era proposto para falar, e ser influente no sentido de você ser popular, mas não mostrar nenhum tipo de resultado por trás que embase essa sua popularidade, isso não te leva a lugar nenhum. Isso pode servir para um monte de outras coisas, tipo, ser influente para você ter mais amigo, né? Mas aqui a gente está falando sempre da esfera profissional, daquilo que você trabalha, você entrega alguma coisa e isso aqui, em troca, você recebe algum tipo de benefício. Correto? Então, dizia eu isso ontem. E hoje, nós vamos continuar desses 6 mitos e vamos mostrar para você, estamos aqui no dia 2, vamos mostrar para você o nosso xodó, o nosso mapa, a nossa grande obra-prima, a masterpiece aqui do método CPA, que é a matriz PEN, a matriz Production Engineering Mastery. Essa matriz é um mapa. É um mapa. E com esse mapa, você consegue se localizar. É interessante como é assim. Todos os nossos alunos que dominam esse mapa, que atingem a maestria nesse mapa, qualquer situação que aparece no trabalho, inclusive na vida, eles olham o mapa e falam assim: eu estou nessa situação aqui. Né? Ele é uma espécie de referência, de âncora para você poder se agarrar e você resolver
qualquer problema, qualquer caso concreto que aconteça durante o seu trabalho no meio profissional que vá, de fato, fazer com que você atinja esse crescimento profissional. Então, hoje nós vamos invadir o conceito da matriz PEN, e é o que é o mais interessante, é que cada conceito que eu vou explicar da matriz PEN derruba um mito. Então, ontem nós desconstruímos o castelo, demos uma voadora no que estava construído. Não é isso. Então, agora, hoje, nós vamos construir um novo alicerce de algo completamente novo e eu peço que você me acompanhe em relação a isso. Amanhã, de fato, dia 3, nós vamos falar de Yellow Belt. Vai ter um conteúdo, né? Eu sei que você está ansioso, vai ter um conteúdo lá que eu vou falar mais especificamente de Lean Six Sigma. Posteriormente, vai ter um teste e quem fizer o teste vai ter também o certificado Yellow Belt. Amanhã também nós faremos uma proposta irrecusável para você. Você que está me acompanhando, você que já entendeu a nossa jornada, a nossa escada. Amanhã você vai receber uma proposta para dar continuidade nisso também. Dar continuidade no Green, mas eu não vou dar spoiler aqui, né? Amanhã deixa para amanhã, mas amanhã você vai ver que realmente pessoas de sucesso, pessoas que querem chegar lá, e é incrível, né? Quando chegam lá, a sensação de ser black, de ser master, a minha própria sensação quando eu tive esse reconhecimento, não só de novo como certificado, mas também das coisas que eu aprendi, que pude aplicar, e é incrível olhar nos brilhos dos olhos dos alunos quando realmente chegam lá. Então amanhã, sim, nós temos o certificado Yellow Belt e uma proposta irrecusável para você. Lembrando que não há lista de presença, tá? Eu vou repetir, eu já falei isso ontem, mas estou falando de novo. Não, eu assisti ontem, assisti hoje, tem que cadastrar em algum lugar, eu preciso digitar meu nome, eu preciso confirmar no WhatsApp, eu preciso responder por e-mail, eu preciso digitar no chat. Não. Não basta você assistir essas 3 aulas. Ontem você desbloqueou a primeira aula, foi a primeira chave do castelo. A segunda chave do castelo é hoje. Amanhã é a terceira chave do castelo, onde você vai receber o Yellow Belt e vai dar continuidade aqui junto com a gente. Então, já falando nessa continuidade, lembra de ontem, né? Isso aqui é a nossa jornada, a nossa estrada, e você está aqui no Yellow Belt, no primeiro nível, né? Que é esse evento PEN. E depois tem o Green Belt, o Black e o Master. Dizia eu que toda a nossa metodologia ela é exclusiva. É impressionante como é assim. Inclusive, tem alunos nossos que. Eu não quero falar mal de outra instituição. Eu não estou falando que é mal, eu estou falando que é diferente. É isso que eu estou querendo dizer. Tem alunos que fizeram Green Black Belt em outra instituição e refizeram isso, o PEN, com a gente. E eles entenderam que não é Green Belt e Black Belt, é o PEN. O PEN é que o Lean Six Sigma está dentro do PEN. A verdade é essa. Então, teve alunos que refizeram isso, refizeram todo. Eu digo nem refizeram, né? Mas, de fato, aprenderam o que é o Lean Six Sigma, mais processo, mais qualidade, mais inteligência emocional, que é o nosso pacote. E isso faz com que nossa metodologia seja exclusiva. Inclusive, essa maneira que eu tenho de ensinar também, você não vai encontrar por aí dessa maneira bem mais simples, mais profunda. Todos os exemplos que eu dou podem parecer bem simples, mas eles por trás deles têm algo muito profundo. E isso faz com que toda e qualquer compreensão sua seja mais fácil. A minha intenção aqui, como docente, é muito simples. O que eu prezo aqui é que você tenha um entendimento. Eu prezo pelo entendimento do maior número de pessoas possível. Então essa metodologia nossa, ela é exclusiva por conta disso. Além disso, você pode pensar, nossa, é uma estrada muito grande, né? Green, Black, Master, isso vai demorar, né? Todos os nossos treinamentos eles são 100% online, isso é muito versátil. Versátil. Você assiste da onde você quiser, inclusive de celular, de tablet, do que for, no seu tempo. Né? Então isso facilita muito. Além disso, isso é acompanhado por nós, a gente pega você pela mão. E eu digo que isso é títulos, né? Disse isso ontem e repito novamente, são títulos que você recebe, conhecimento agregado, mudança de comportamento, se você preferir um termo da moda, mudança de mindset, né? Você vai pensar de maneira diferente, isso é inevitável, você vai aumentar a sua capacidade intelectiva.
final das contas é isso. Mas uma das coisas que importa muito e que quem não quer é ganhar mais dinheiro, obviamente. Então aqui você vê que a proporção do dinheiro, né, a partir do momento que você sobe essas faixas, na média, não fui eu que inventei isso daqui, você pode pesquisar, cada site fala de um jeito, né, mas eu peguei sites confiáveis e é mais ou menos isso daqui. Então, são pessoas que dominam isso, que conseguem aplicar isso, que conseguem se relacionar com as pessoas e que conseguem trabalhar com esse tipo de ferramenta. Ganham isso. Agora imagina você, é claro, na situação que você está. Eu sei que cada uma das pessoas está em uma condição. Eu gostaria muito que você se imaginasse nessa condição. Quando você olha e projeta algo futuro e quando você vai lá e conquista, não existe melhor satisfação daquele seu esforço recompensado. É claro que dinheiro não é tudo, mas dinheiro é muito importante. Quem não precisa de dinheiro, dinheiro precisa de todo mundo vender para comprar as coisas, né? Então, mas você pode ver isso também como uma certa legitimidade, certo conhecimento agregado. E isso também, você, é algo que eu não comentei ainda, você quando se torna Green, Black e Master, você também transforma a vida de outras pessoas. Você ganha um objetivo a mais na sua vida, ganha propósito. Final das contas, é isso que a gente está falando. Por que não também lecionar igual eu estou falando? Muito legal, né? É uma possibilidade, como qualquer outra. Mas essa aqui é a nossa jornada. Perfeito. Excelente introdução. Entendemos o que foi visto ontem, entendemos os nossos 3 dias, entendemos que nós estamos na primeira etapa do PEN Yellow Belt, onde você vai ser certificado em Yellow Belt amanhã, e que você entendeu que existe uma jornada, que você consegue ir muito além, e que nós estamos aqui para te suportar, para pegar você pela mão, para caminhar junto. E que isso, você pode imaginar o quanto que isso pode ser bom para você, para as pessoas ao seu redor, no caso, sua família, seus amigos, quando você cresce, ao seu redor cresce todo mundo junto. Para a sua empresa, né? Imagina o quanto que você pode contribuir mais ainda para a sua empresa e, é claro, por que não, para a sua própria vida. É um conhecimento, como alguns alunos já falaram aí no depoimento, é um conhecimento que não é só para a questão profissional, mas quanto pessoal também. É um crescimento, é um legado, como diz o Wagner lá no vídeo do começo. Mas hoje, sem mais delongas, nós vamos invadir a matriz PEN. O que é a matriz PEN? Então, né, depois dessa introdução maravilhosa, com uma clareza imensurável, inexorável, nós vamos invadir a matriz PEN. A matriz PEN, ela é uma matriz cartesiana de René Descartes, lá de 1600, é alguma coisa. Cartesiana quer dizer que é o eixo X e o eixo Y, correto? Então aqui tem o eixo X e o eixo Y. E nesse eixo X, que é esse eixo na horizontal aqui que você está vendo, existem 6 bolinhas, tá vendo? Uma bolinha verde, 2, 3, 4, 5, 6. Tá me acompanhando? Começamos bem, né? Legal. E no eixo Y, que é esse eixo aqui na vertical, nós temos 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem menos bolinhas aqui do que bolinhas aqui. No eixo X, nós temos o que nós chamamos de competências técnicas. Competências técnicas. Então, até aqui, competências técnicas. As competências técnicas é aquilo que é traduzido, nós chamamos de ferramentas. Então, são conceitos que você aplica esses conceitos. Que tem uma ferramenta, muito provavelmente, ou em PowerPoint ou em Excel, que você pega esse conceito, entende esse conceito, tem uma planilha que você faz esse conceito dar certo e você absorve ele. E eu diria que, para cada conceito que você aprende, são inúmeros conceitos, são vários conceitos. Né? Que a gente vai destrinchar aqui, não vou destrinchar uns a todos, mas vamos mostrar alguns, são vários conceitos desses, e esses conceitos, eles te levam a você aumentar o seu leque de possibilidades. No final das contas, eu estou te dando repertório. A única coisa que eu quero que você entenda é que todo trabalhador, toda pessoa que trabalha, precisa de ferramenta, tá certo? O pedreiro, ele precisa do carrinho de mão, ele precisa de martelo, sei lá, precisa de alguma coisa. O cirurgião, ele precisa de um bisturi.
O padeiro, ele precisa do forno. E você, quando vai trabalhar, você precisa dessas ferramentas. Agora acho que ficou mais claro. Então, as competências técnicas são ferramentas. Inclusive, algo que eu não comentei, é que no final nós vamos ter um bônus, né, muito legal, que tem a ver com essas ferramentas. É, então, eu vou deixar você curioso, tem a ver com essas ferramentas. Então, quem assistir até o final vai ter um bônus e a gente vai disponibilizar algo que tem a ver com essas ferramentas. Então, tem ferramentas, né? Todo mundo precisa de ferramenta para trabalhar. Eu não conheço, você pode pensar aí com você agora, alguma profissão que não tem uma ferramenta. Entenda-se como ferramenta algum objeto que não é você mesmo, que te auxilie no seu trabalho. Aumente a sua performance, diminui o tempo de procedimento e etc. Né? Pense em qualquer profissão, toda profissão tem uma ferramenta. Eu, no meu caso, professor, você está dando aula, não tem ferramenta? Tenho, eu tenho minha câmera, por exemplo, né? Ferramenta. Sem ela, eu não estaria aqui. O eixo Y, aqui a gente fala. A ferramenta, 99% dos cursos, dos treinamentos da faculdade, do ensino técnico, te ensina ferramentas. Né? Você vai fazer uma faculdade, é um monte de ferramentas, ela te ensina ferramentas que não se conectam, ensina ferramentas dispersas, mas são ferramentas, conceitos. 99% dos cursos te ensinam isso. Não é que te ensina, é que te joga isso. Você pode já ter experienciado isso. Te deu uma ferramenta A, B, e se você não faz a menor ideia como utilizar, é a mesma coisa que, olha, você é cirurgião, toma aqui o bisturi, toma aqui a anestesia, toma, não te ensina exatamente como utilizar, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, não fala nada disso. Né? Normalmente os cursos são um pouco disso, né? Mas o que 99% dos cursos esquecem é que existe uma questão lá do comportamental do ser humano. Nós somos todos seres humanos. E nós temos uma característica que é muito importante. Nós estamos sempre ao redor de outros seres humanos. E essa questão de você sempre estar ao redor de outros seres humanos, tem uma palavra que chama isso, que é convivência. Você sempre convive com outras pessoas, inclusive você nasceu de outras pessoas. Você aprendeu o idioma que você está falando de outras pessoas. Você vive muito, você depende muito mais de outras pessoas do que você imagina. Né? Inclusive, se não fossem vocês estar aí, eu não estaria aqui. Eu dependo de você. Olha só. Né? Olha que reflexão de humildade da minha parte. Então, é claro, para você ter sucesso profissional, que é a maestria que nós estamos buscando aqui, você precisa se relacionar cada vez melhor com as outras pessoas. Então, aqui nas virtudes, nós chamamos de virtudes comportamentais, entra a inteligência emocional. Agora você entendeu por que nossa metodologia ela é completamente exclusiva. Então, aqui eu vou mais rápido para a gente entrar já na primeira. Aqui embaixo, nas competências, nós temos ferramentas de processo e de Lean Six Sigma. Então, eu vou explicar primeiro a primeira metade da matriz PEN. Tá? Primeira metade. Por quê? Nós conectamos processo Lean Six Sigma com as duas primeiras virtudes. Processo. Que processo? Processo tem a ver com questões de advogado, de colocar alguém na justiça? Não tem nada a ver com isso. Processo é a sequência como as coisas são feitas, é o procedimento, é o fluxograma, é a ordem, no termo mais técnico, é a sequência lógica e cronológica como as coisas são feitas. É preciso que você tenha, se você preferir, um padrão. Então, a primeira parte das questões técnicas são ferramentas para você entender aquilo que você faz, organizar de uma maneira lógica e cronológica aquilo que você faz e mensurar, medir, tipo o quê? Tipo KPI, tipo indicador. Esses são os primeiros 3 passos da matriz das competências técnicas. Estão abordados em processo. E o Lean Six Sigma aqui, ele abrange todas as competências, por quê? Porque ele incorpora, é como se fosse um nível 2, é um elevado, é algo que vai além. Você dá um upgrade no processo, você torna o processo mais robusto, mais à prova de falhas. Se no meio o ainda está vazio, o que acontece? Acontece que para cada uma dessas virtudes, no caso as duas primeiras, vem comigo, é potência e razão, nós conectamos a potência aqui no entender, nós conectamos a razão no organizar e na razão no mensurar. Então nós temos aqui ferramentas de processo, entender, organizar e mensurar, mais questões comportamentais que se conectam. E aqui são 3 primeiras: senso de posse, bom senso, senso de produtividade. E eu vou começar com você, né?
Eu sei que aqui é bastante informação, mas esse é só uma introdução. Eu vou começar aqui com a primeira, com o senso de posse, que é a conexão entre o entender e a potência. Então vem comigo. Você lembra bem de ontem de Sabidinho? Sabidinho utilizou 6 estratégias para o crescimento profissional. A primeira delas, que não deu certo definitivamente, foi tempo de casa. O que Sabidinho pensou? Quanto mais tempo de casa eu tiver, maiores são minhas chances de crescer profissionalmente. Por quê? Porque eu vou ser mais conhecido, vou dominar mais os procedimentos dentro da empresa, eu vou ter mais contato com outras pessoas, eventualmente vai surgir alguma vaga. E é claro, aquele que tem mais experiência, no caso mais tempo, vai ser a pessoa que vai ser selecionado para isso. Isso não funciona. Funciona assim. Inclusive, é possível que você veja pessoas ao seu redor que acabaram de entrar na empresa e que essas pessoas podem ser promovidas, já chamadas para novos desafios. Por quê? Porque ao invés de tempo de casa, elas usam o senso de posse. Senso de posse. E o que é esse senso de posse? Eu vou começar do começo, tá? Senso, como sempre, né? Senso, ele vem do verbo saber. Saber. Então, senso, eu sei. Quando eu sei, eu tenho senso. Eu sei quanto é. Quando vai fazer censo na sua casa, perguntar as coisas, é porque alguém quer saber. A partir do momento que contou a quantidade de pessoas na sua casa, contou o salário médio de todo mundo, agora se há um senso, há uma sabedoria, há um conhecimento, senso de alguma coisa. No caso, senso de posse eu sei, senso, que eu sou dono. Eu sei que é meu. Eu sei que eu tenho que agir como se fosse exclusivamente meu. Então, aqui é o ponto principal. Ao invés de você ficar tocando a bolinha, ao invés de você fazer o feijão com arroz, o que eu recomendo para você é que você haja como dono da sua atividade. É preciso que você tenha o sentimento que aquela atividade, aquilo que você faz, aquilo que você foi encarregado por, aquilo que você combinou com a empresa que você seria o responsável, você tem que assumir todas as responsabilidades daquela atividade. Nunca terceirizar. Pessoal, isso é meio óbvio. Não é. O que eu mais encontro por aí é que quando dá errado. Eu vou dar um exemplo. Eu, na minha aula aqui, se a minha aula for uma porcaria, você não entendeu nada, o único responsável disso tudo, quem tem que se sentir incomodado, quem tem que procurar melhorar, fazer diferente, corrigir os erros, envolver as outras pessoas, sou eu. Eu que sou o dono. Mas o dono do CPA, a empresa é dele, ele que se diz, não. Ele pode ser o dono da empresa, mas essa atividade aqui é minha. Quem tem que ser o melhor nela, quem tem que buscar conhecimento, quem não pode admitir que outra pessoa venha e fale alguma coisa errada, sou eu. Sentimento de dono. O sentimento de dono ele vai muito além, porque o sentimento de dono, a maior prova do sentimento de dono é que quando algo sai errado, você se incomoda. Peço que você se reflita. Reflita. É. Você tem sentimento de dono para aquilo que você faz? Ah, mas eu só tô para trabalhar e ganhar meu dinheiro dia 15 e dia 30. O resto que se lixe, né? Se você pensa assim, desculpa, um choque de realidade. Não há possibilidade de crescimento profissional para você. Você vai se contentar com o seu dia 15 e dia 30. E eu ainda digo, não há nada de errado nisso. Você pode trabalhar só para ter o dia 15 e dia 30. Mas eu digo para você que é muito triste você gastar 8 horas por dia só para um dia no final você receber o seu salário. Senso de posse. E como é que funciona esse senso de posse na prática, professor? Você deu o conceito, muito legal. Se sentir dono, se sentir proprietário. Aqui eu vou mostrar para você uma ferramenta, né? Uma ferramenta do Lean Six Sigma. A primeira que você está olhando, é o primeiro contato de uma ferramenta. Olha, isso é uma ferramenta? É uma ferramenta. Isso aqui está em Excel, mas é um print, né? Isso aqui é um print que eu peguei do Excel de uma das nossas ferramentas que nós explicamos lá no Greenbelt. Então tá aqui, CIPOC, provavelmente. É possível que você já tenha ouvido falar disso, é possível que você já tenha contato com isso. Se você não tem, eu vou explicar aqui rapidamente para caber no nosso formato. Não dá tempo de eu explicar exatamente como que isso que funciona. Mas é basicamente o seguinte, pode parecer de novo meio óbvio,
Mas você destrincha no CIPOC as atividades que alguma função, pode ser você mesmo, é responsável por. Pessoal, não entendi. Eu, por exemplo, você está olhando para mim. Eu sou professor aqui do Método CPE. Mas eu tenho várias responsabilidades. Várias atividades que são minhas. Tipo fazer o evento. É uma das atividades que eu faço. Mas eu também gravo aula. Mas eu também faço Reel no Instagram. Mas eu também faço live também no Instagram. Eu também corrijo os exercícios dos alunos. Eu também corrijo projeto. Eu também faço mentoria. Eu também faço mentoria empresarial. Percebe que dentro do seu escopo de atividade, você faz um monte de coisa. O que o CIPOC nos ensina? O CIPOC nos ensina a mapear, a escrever. Então, aqui no meio, você escreve as suas atividades. Né? Do lado esquerdo, você escreve. Cada linha dessa, né, é uma atividade. Né? E para cada atividade você tem aquilo que é necessário para fazer aquela atividade e aquilo que você entrega. Não vamos entrar tecnicamente nisso, mas eu quero que você entenda o conceito. Pessoal, isso é meio óbvio, né? Eu tenho que saber aquilo que eu sou responsável por. Agora eu peço para você refletir de novo. Quando você entrou para trabalhar, ou vai entrar para trabalhar, ou mudou de área, por exemplo, você foi informado exatamente daquilo que você é responsável por? Muitas das vezes o que acontece? Pega você e coloca lá e vai aprendendo aí, né? Vai aprendendo. Percebe que isso é o primeiro passo e que isso é fundamental. Mas aí, pessoal, meu gestor, ele não me ensinou, né? O gestor, ele me jogou lá. A culpa é do meu gestor. Já está você, de novo, terceirizando responsabilidade. O que o senso de posse nos ensina? Aquilo que você é responsável por é exclusivamente responsabilidade sua, de mais ninguém. Se você não sabe, você tem que perguntar. Você tem que ser ativo nesse processo. Está aí uma diferença enorme entre 99% das pessoas que esperam as coisas virem cair na mão, entre 1% das pessoas que têm sucesso, que correm atrás de entender aquilo que é responsável por. Então aqui tem algumas perguntas que vão deixar isso mais claro para você. Perguntas que vão deixar mais claro? Eu sei exatamente quais são as atividades, as atividades da minha responsabilidade. Eu sei o que eu preciso para exercer a minha atividade. Eu sei qual é a expectativa que eu entrego como resultado. Está claro como e para quem eu entrego o meu trabalho. Eu domino técnicas que me auxiliam a entender a minha atividade. Percebe que entender é aquilo que você. Agora você entendeu o que é entender? Entender é aquilo que eu trabalho, aquilo que eu sou responsável por. O que é realmente fazer isso, fazer aquilo? Ótimo, eu listei aquilo que eu sou responsável por. Eu não faço. Outra possibilidade. Eu não faço a menor ideia. Me jogaram aqui, eu estou num limbo completo. Exatamente, esse é o primeiro passo, ele é fundamental. Justamente porque você não sabe o que você é responsável por, como é que você vai entregar um resultado daquilo que você não sabe o que é responsável por? Da mesma maneira, se você for gestor, por exemplo, como é que você espera que um colaborador seu entregue resultado se você não mapeou junto com ele aquilo que ele é responsável por fazer? Mas ele tem que ser um gênio, ele mesmo tem que elaborar. Então espera, senta e espera e vê, dá problema depois. Dá problema. Agora eu entro aqui com você entendeu a primeira parte. A primeira parte é uma parte técnica, tem uma ferramenta chamada CIPOC que te auxilia isso. Agora tem a segunda parte que é da inteligência emocional, que nós chamamos de potência. Então, toda parte da inteligência emocional é a parte que chama mais atenção. Gostaria que você me acompanhasse, tá? Isso tudo a gente está falando só do senso de posse, que ele é composto, o senso de posse, por entender e potência, como a gente viu lá na matriz. Potência. Potência é essa energia que você dispõe para viver. Certo? É uma energia que você tem, que você demonstra, toma atitudes a partir dessa energia. E essa energia, ela tem uma característica que ela é fundamental. Ela oscila. Ela oscila. Tipo o quê? Tipo senoide. Já viu de eletricidade? O senoide, que eu vou fazendo assim? Então você tem hora que você tá animado, hora que você tá para cima com vontade de viver, de fazer as coisas, tá mais falante, tá mais querendo botar em prática. E isso no seu sentimento, no seu afeto, tem um nome que a gente chama isso de alegria. Alegria.
Mas tem horas que é ao contrário, tem horas que você está mais para baixo que isso. O mundo te afeta o tempo inteiro, acontece coisas com você. Não só acontece, mas também você pensa coisas que te pode deixar mais para baixo, com menos perfeição do ser, com menos vontade de fazer as coisas, meio borocochô. Isso a gente chama de tristeza. Então você oscila o tempo inteiro entre alegria e tristeza. Alegria e tristeza. E essa oscilação entre alegria e tristeza você chama de potência. Então você percebe que aquele que promete a felicidade o tempo inteiro, isso é improvável, eu diria que é impossível. Não dá. Porque uma hora você está assim, outra hora, no momento seguinte já aconteceu alguma coisa que você. Então você vai oscilando. A questão toda é que o seu trabalho ele tem que ser algo que te dá potência, não que te suga potência. Quem que foi que falou que trabalhar é impossível ser feliz no trabalho? Quem falou isso, né? O seu trabalho ele tem que ser uma espécie de obra. Obra. Você tem que olhar aquilo que você fez e sentir orgulho daquilo que você fez. Só assim você vai se sentir dono, proprietário. Agora você entendeu o que tem a ver com seus diplomas. Ah, mas isso aí é só para nasceu em berço de ouro, para quem é jogador de futebol, é cantor. Não, não, não. Não é não. Para dar um exemplo de uma pessoa trivial, uma pessoa comum, eu me disponibilizo. Você está aqui nesse evento, você está me vendo aqui. Você olha para mim. Você está vendo aqui que eu não estou de bobeira. Eu não estou aqui esperando o tempo passar. Eu não estou aqui esperando exatamente o final do evento. Eu não estou esperando aqui no final fazer venda, né? Porque o CPA vende coisas. Não é isso. Eu estou aqui porque, na maior parte do tempo, que é a primeira pergunta aqui da potência, eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Eu não estou falando que é bom, não estou falando que é excelente, mas é que gosto. Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Quando você gosta, e você pode falar que alegria acompanhado da ideia da causa da alegria, ou seja, dar aula me dá alegria, quer dizer que eu amo dar aula. Tá aí, inteligência emocional. Estou falando de emoção. A emoção, amar. Amar é eu sinto alegria, eu sei o que causa alegria, o meu trabalho. E então quer dizer, é igual a eu amo o meu trabalho. Pessoa, eu detesto o meu trabalho. Então você tem um problema enorme antes de qualquer outra coisa. Não estou falando que você precisa gostar exatamente de tudo do seu trabalho. Né? Mas tem que ter algum momento do seu trabalho que te dá algum tipo de satisfação. Tem que ter algum momento do trabalho que você se identifica. Ah, mas eu detesto, já troquei de trabalho 10 vezes. Então, talvez o problema não seja o trabalho, talvez o problema seja você, que você não está enxergando. Buscar exatamente um desafio no seu trabalho que te motiva. Uma segunda pergunta, o trabalho é uma extensão daquilo que eu prezo e acredito? Eu me sinto dono das minhas atividades. Potência. Potência. O trabalho ele tem que ser algo que te potencializa. Não você acordar já querendo voltar para a cama, não ir nem trabalhar, mas sim você querer ir lá e encarar desafios, encarar novas possibilidades, fazer com que aquilo que você faz, você, da mesma maneira que um pintor pinta um quadro e olha para o quadro posteriormente e vê aquilo, a sua obra, uma extensão de si, aquilo que você faz no seu trabalho, independentemente do que seja uma planilha no Excel, que seja um WhatsApp, que seja lidar com dados, qualquer coisa que você produz, você tem que se sentir orgulhoso daquilo que você faz. Senso de posse. Troque tempo de casa, senso de posse. É possível você ter senso de posse já no primeiro dia de trabalho. Você não precisa esperar 10 anos. Por isso que você precisa trocar tempo de casa por senso de posse. Então tá aqui. Né? Vou até tirar minha câmera aqui para você ver. Tempo de casa, senso de posse. Tá aqui, Sabidinho. Lembra do Sabidinho? Tempo de casa, ele é desanimado, só tá esperando o tempo passar. Muito pelo contrário. Aqui o Sabidinho, ele sabe aqui uma ferramenta técnica que está auxiliando ele, que é o Cipoc, que eu acabei de mostrar para você. Ele sabe as suas atividades, ele sabe aquilo que ele é responsável por. Ele se sente orgulho do seu próprio trabalho, independentemente daquilo que ele faz. Excelente. Quebramos o primeiro mito. Segundo mito. Volta aqui minha câmera. Puxar saco.
Você lembra que Sabidinho puxava saco, né, do gestor, e esse termo é meio pejorativo, é a questão de você fazer mimos, você se aproximar com segundas intenções, é uma questão bem pretensiosa mesmo, né, bem direta no âmbito de você tirar proveito de uma situação com o seu gestor. E o que eu aconselho para você não é puxar saco, mas sim bom senso. Bom senso. E o que é o bom senso? É muito legal isso, né? Bom senso você já usa isso, usou sua vida inteira, provavelmente você está usando, você pensa em bom senso, você olha para uma pessoa, você fala, ela agiu com bom senso. Mas o que cargas d'água quer dizer bom senso ao final das contas? Bom senso é de maneira bem nua, é quando você age levando em consideração as outras pessoas. Você considera aquilo que é a opinião, aquilo que é aquilo que a pessoa entrega como dados, informação para você, você leva aquilo em consideração. Então, quando você fala que alguém agiu em bom senso, muito provavelmente aquela pessoa fez algo bom para todos. Correto? Então, eu aqui, tentando fazer com que todos vocês ampliem a sua capacidade de crescimento profissional, você poderia afirmar que eu estou agindo com bom senso, porque eu não estou pensando exclusivamente só em mim, eu não estou pensando exclusivamente no meu sucesso profissional. Eu não estou pensando exclusivamente em quanto dinheiro eu vou ganhar. Eu estou pensando no bem de todo mundo aqui. Isso parece fantasioso, mas é verdade. Toda vez que você pensa no senso comum, né, na grande maioria das pessoas, a chance de você ter mais pessoas a te apoiar, a te ajudar posteriormente numa outra situação, a chance das pessoas comprarem a sua ideia posteriormente, ela aumenta exponencialmente. Para isso também, nós temos ferramentas técnicas que auxiliem a você chegar nesse bom senso, que por incrível que pareça, é fluxograma. Fluxograma. Tá aqui pequenininho, eu sei que é difícil de ver, mas com o bônus que a gente vai entregar lá no final vai ser mais fácil de você ver. E o que é um fluxograma? Agora que você entendeu o seu procedimento, está na hora de mapear o seu procedimento, principalmente mapear as suas relações. Vamos no exemplo esdrúxulo para você entender. Receita de bolo. Ana Maria Braga fez um bolo e aí ela fala primeiro você pega o leite, depois você bate os ovos, depois você joga na forma, depois você coloca no forno. Percebe que existe um passo a passo. Não dá para colocar no forno antes de bater. Concorda? Antes de bater o bolo. Então, para dar certo, tem um passo a passo. E, é claro, pode ter mais pessoas interagindo, não só o cozinheiro, mas a pessoa que vai lavar, a pessoa que vai lavar os utensílios, a pessoa que vai vender o bolo. Percebe que é uma cadeia de pessoas trabalhando junto. É muito melhor trabalhar uma cadeia de pessoas trabalhando junto através de um documento, através de algo escrito, feito por essas mesmas pessoas que estavam trabalhando. Isso tudo faz com que você considere as outras pessoas e está dentro do bom senso. Aqui é um fluxograma de caixinha. Aqui é um fluxograma com imagens. Aqui está pequenininho, eu sei disso. Mas você tem uma sequência de imagens. Talvez a pessoa não tenha acesso ao computador, essas coisas. Bom, sequência com imagem. Primeiro você faz isso, depois... Inclusive, isso aqui foi um fluxograma que eu desenvolvi junto com uma empresa em uma mentoria. Por imagens, né? Era muito mais fácil para os colaboradores lá na linha ver essa imagem. Então, o que o organizar, né? O bom senso é organizar e razão. Organizar. Meu trabalho está organizado em uma sequência lógica. Meu trabalho está descrito fora da minha cabeça. Isso aqui é fundamental. Como é que faz a sua atividade? Eu sei, está na minha cabeça. Não adianta, vai dar problema. Está na sua cabeça, as outras pessoas elas não têm acesso à sua cabeça. Está correto isso? Você precisa externalizar aquilo na sua cabeça através de um esquema para que todo mundo tenha a mesma compreensão. Quando você pensa em organizar o fluxo, não é para você, é para outras pessoas. É claro isso. Isso faz com que as outras pessoas errem menos. Né? Eu consigo ensinar meu trabalho para as outras pessoas
Quando você tem um fluxograma desse tipo, é muito mais fácil você ensinar o que você está fazendo. E ensinar aquilo que você faz é fundamental para você crescer, para você ser promovido. Você precisa de alguém para colocar alguém no seu lugar. Para você sair da onde você está, precisa que alguém te substitua. Nada melhor do que ensinar alguém, nada melhor que ensinar alguém já com o procedimento. Já parou para pensar nisso? Né? Eu sei criar mecanismos para tornar minha atividade à prova de falhas. Eu domino técnicas que me auxiliam a organizar minha atividade. Isso tudo está dentro do organizar. Uma questão técnica, ferramentas que te auxiliem a fazer isso. Razão. Razão é a segunda virtude comportamental da inteligência emocional. Nós falamos de potência lá atrás, agora nós estamos falando de razão. Razão é aquilo que você pensa mesmo, mas de maneira lógica. Tem que fazer sentido. Esse negócio de fazer sentido tem uma palavra chamada retórica. Retórica. O que é retórica? Você precisa ter argumentos naquilo que você faz, naquilo que você produz. Argumentos lógicos. Tipo, vou fazer um bolo. Conforme eu falei. Primeiro põe no fogo a farinha, depois mistura o leite com o ovo, junta tudo e... Não, percebe que não tem lógica. Por que faz isso depois sozinho? É preciso que tenha um porquê as coisas. Não é só fazer por sair fazendo. Não é só fazer porque o gestor mandou. Né? Esse é o top 1. Por que você está fazendo isso? Porque o gestor mandou. Você pensou se é assim a melhor maneira? Não, eu não quero nem saber se é assim. Eu estou mandando. Como é que é? Observa, faz quem tem juízo, né? Algo assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que eu estou ensinando para você é que nada, assim, lógico que você tem que obedecer a sua hierarquia, isso é claro, mas nada te impede de pensar na melhor forma. Você tem cabeça para isso, você tem lógica para isso. Então, é preciso que você olhe e você acha que é realmente a melhor maneira de fazer esse fluxo? Será que esse fluxo poderia ser diferente? Será que isso que eu estou fazendo aqui está claro não só para mim, mas para os outros também? Então, é preciso que você utilize a razão. E a primeira pergunta, né? Eu descrevo de forma clara o meu trabalho para os outros, que é uma prova disso. Esse slide aqui, quando eu montei, quando eu estava fazendo ele, eu não pensei em mim, mas eu pensei em você. Exatamente. Nós fazemos várias enquetes para descobrir quem você é. Você preenche vários formulários para você estar aqui junto com a gente ter a melhor noção daquilo que a gente pode entregar para você. Então, quando eu descrevo aquilo ali, isso aqui, não é. Eu gosto disso que eu estou fazendo, isso aqui é minha obra. Mas eu vejo como eu vou entregar, ter uma interface aqui com você agora. Eu estou pensando no seu melhor, entendeu? É muito comum fazer fluxograma, né? Junta uma equipe, faz um fluxograma e entrega para uma outra pessoa que não participou daquilo ali para fazer, para agora exercer aquela atividade. Isso não dá certo nunca. A pessoa que exerce, ela tem que participar também da confecção do fluxo. Eu sei que eu dependo das atividades de outras pessoas para o sucesso da minha. Eu penso nas consequências do meu trabalho no ponto de vista de quem recebe. Então, eu não pensar só no meu trabalho, ele mesmo, mas eu tenho que pensar no meu trabalho do ponto de vista de quem recebe. Será que esse é o melhor entrega que eu consigo fazer para o meu gestor? Pergunta para ele, né? Não fica conjecturando hipóteses malucas. Nossa, será que ele vai custar? Oh, meu Deus. Aí você nem dorme, né? Dorme. É mais fácil você sentar e perguntar e elaborar propostas e mostrar para ele 2 ou 3 propostas daquilo que você faz e perguntar para ele o que ele acha daquilo, se acha que é um bom caminho ou um caminho diferente. Não adianta também você construir um castelo e mostrar o castelo pronto e ele detestar o castelo. É bom você elaborar hipóteses embrionárias, já planejadas, e mostrar para eles os resultados. Bom senso. Então você precisa considerar as outras pessoas. Como que você considera isso? Organizando o seu trabalho num esquema oficial de algo descrito. Todas e qualquer função é bom que tenha um documento? É bom que tenha um documento. Eu concordo com você que tem atividades que é mais difícil de você mapear do que outras que são mais... Eu concordo com você e eu sei disso. Mas é bom que todas tenham que, pelo menos, os pontos principais. Você mapeia um fluxograma naqueles pontos que são principais, que são passíveis de erro.
O fluxograma ele não deve ser feito exatamente conforme a realidade, mas sim aquilo que dá erro. Então, eu concordo com você. Você precisa organizar o seu trabalho. E a partir disso, você precisa utilizar de lógica. Não fazer as coisas aleatoriamente, mas pensar. Pensar o que seria bom para você, bom para sua empresa, bom para todos ao seu redor. Aqui, né? Em vez de puxar saco, eu vou tirar minha câmera aqui para tu ver. Em vez de você puxar saco, você dá a mão para o seu gestor. Gestor, quais são minhas atividades? Você viu lá no Entender. Vamos mapear as atividades? Será que essas interfaces, estou vendo muito conflito aqui? Os conflitos não são porque umas pessoas são chatas. Às vezes existem pessoas chatas, né? Não é que elas são irritantes. Cada um tem o seu ponto de vista. E é claro, vamos nos reunir para alinhar esse ponto de vista e colocar um esquema oficial para que todo mundo siga e gerar menos conflitos? Pronto. Só com essa frase que você falou, seu sucesso profissional está meio caminho andado. 3. Trabalhar muito. Trabalhar muito, lembra lá de Sabidin. É uma questão, e esse muito é uma questão de tempo. Você está trabalhando exaustivamente, além do horário, fazendo muita coisa da mesma coisa, né? E isso eu peço para você substituir por senso de produtividade. Senso de produtividade é saber o quanto eu produzo. Você sabe na sua atividade a quantidade de coisas que você consegue produzir? Agora eu estou falando em relação a tempo mesmo. Lá no Entender, lá no Cipoc, você viu quais são as suas atividades. No Organizar, você mapeou o fluxo delas. Agora, você sabe quanto tempo leva para você exercer cada uma daquelas atividades? Exemplo, eu dou aula. Quanto tempo dura cada aula minha na plataforma, por exemplo? Dura em média de 30 a 40 minutos. Né? São aulas bem rápidas. 30 a 40 minutos. Então eu consigo gravar quantas aulas? Eu consigo gravar 20 aulas por dia? Não dá. Porque eu canso. Tá certo? Porque isso, de certa maneira, eu desprendo uma quantidade de energia para gravar uma aula, que eu consigo gravar no máximo aí umas 5, 6 aulas por dia. Então eu sei a minha produtividade. Tá certo isso? Né? A partir que eu gravo a 7ª e a 8ª aula, cai a qualidade daquilo que eu faço. Tá perfeito isso? Então existe sempre uma balança entre a qualidade daquilo que você faz e a quantidade de vezes daquilo que você faz. Sempre há uma balança. E o senso de produtividade eu dei o exemplo da minha aula, agora eu peço que você reflita sobre a sua atividade, ou, se você não está trabalhando, a sua atividade preterida. Qual é a quantidade de vezes que você produz alguma coisa? Né? Quanto que você produz de determinado algo? Você pode não só pegar a sua atividade, mas nesse caso aqui, nós temos indicadores. É o de uma empresa, por exemplo. Então, uma empresa qualquer, de automóveis, por exemplo, para mim é mais familiar, né? E acredito que para você também seja familiar. Produz veículos lá. Produz 1, 10, 50. Não, tem empresa que produz 200, 400, 800 veículos por dia. Então você sabe os limites da produção. É esse que é o ponto. Eu sei até que ponto eu consigo produzir para não dar problema. Então não adianta eu produzir 800, trabalhar muito, vamos 1000 loucamente, a fábrica não para. Na verdade, não. Você precisa saber quais são as atividades, os fluxos das atividades e quanto você consegue produzir daquilo que você faz ou não. Você é o único responsável pelas suas atividades. Ninguém pode falar para você que você consegue produzir mais daquilo que você faz. Chega o seu gestor, um exemplo prático. Chega o seu gestor, eu preciso desse relatório. Esse relatório. E aí você já está cheio de atividade. Né? Quem nunca, né? Mas e aí você fala, mas para quando esse relatório? É para ontem. Né? E é isso que você mais ouve dentro das empresas, para ontem. E aí você sabe a sua produtividade. Você sabe que você não aguenta mais carga de trabalho. Você precisa parar alguma coisa para fazer aquele relatório. Então você senta junto com o seu gestor e você propõe: olha, eu preciso de uma prioridade. Quem define prioridade é sempre o gestor. Sempre. Então você volta a bola para ele decidir. Então, eu preciso de uma prioridade. Por quê? Porque eu já entendo, eu tenho atividade A, B, C e D. E cada uma dessas atividades, essa aqui gasta 40 minutos, essa aqui 50, você já mapeou aquilo, você já tem uma razão daquilo, e você quer. E esse relatório quer que entra na frente de tudo, daí a gente para, existe a possibilidade de ele entrar na frente de todo mundo, propõe também, né? Propõe.
né? Ele só toma a decisão, você precisa propor. Esse relatório vem aqui, então você começa a manipular as suas próprias atividades. Eu estou sempre exausto, é muita atividade, todo mundo me pede alguma coisa. Pois é, todo mundo te pede um monte de coisa, por quê? Porque, primeiro, você não sabe o que você é responsável por. Segundo, você não sabe quanto tempo gasta, qual que é a sequência de cada uma das atividades. Terceiro, que você fica perdido, justamente porque você não sabe. A partir do momento que você sabe quanto tempo gasta, você consegue manipular, você sabe a sua produtividade. Se a sua produtividade está na tampa, ou você precisa otimizar isso, ou precisa dar uma prioridade. O que vai ser feito primeiro e o que vai ser feito depois. Então tá aqui, né? Tá aqui. Senso de produtividade. A ferramenta técnica que ilustra é o KPI, né? KPI, que você pode traduzir isso para indicadores. Então existem vários tipos de indicadores, quantitativos, qualitativos, de capabilidade, de estratégia. A gente não vai, a gente passa rápido, não é nosso foco aqui, mas no final das contas, o que você precisa é eu mensurar a quantidade daquilo que eu faço, mensurar a qualidade daquilo que eu faço. Qualidade também é fundamental. Eu entreguei o relatório estava bom ou estava ruim? Não sei, só entreguei. Está errado. Está errado. Né? Aqui, por exemplo, todo treinamento que a gente faz, lá no final a gente faz uma pesquisa para saber o que você achou. Eu preciso saber a qualidade daquilo que eu entrego. Eu preciso saber. Não tem como. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu... O sucesso profissional pressupõe eu entregar coisas boas. Certo? Isso é uma premissa. Se eu não sei se aquilo que eu entrego é bom ou ruim, como que eu vou ter sucesso profissional? Tá claro isso, né? Eu só vou fazendo, não sei, que se lixe. O próximo que vê aí, né? O próximo, que não necessariamente pode ser o seu gestor, pode ser um colega do lado, ele tem que te falar se está atendendo ou se não está. Eu sei os limites das minhas atividades, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Sei que o seu gestor com uma ideia maluca. E aí você fala, não dá pra, é ruim você negar algo para o gestor, tá? Não faça isso. Mas você precisa abrir a mente. Eu vi que ideia maluca. Vamos construir um navio que voa e vai para a lua, né? Tô com essa ideia, vai ser genial. E aí você fala, olha, infelizmente por engenharia, um argumento técnico usando a razão, isso não é, a princípio isso não é possível, né? Por conta disso, mas a gente pode fazer assim, cessado. Sempre dá uma proposta, né? Uma contraproposta, porque isso vai fazer com que você esteja pensando alinhado, né, com a expectativa dele. Eu sei quanto tempo gasto, eu domino as técnicas. Razão, porque a gente utiliza a mesma virtude, né? A gente utilizou razão no organizar, a gente utiliza a razão aqui também. Eu utilizo de resultados do passado como base para resultados no futuro. Você ter histórico das coisas é fundamental. Quanto que você vendeu ano passado? Não sei. Quanto que você produziu ontem? Não sei. Quantos relatórios você fez mês passado? Não sei. Você está perdido. Como é que você vai medir a sua produtividade? É preciso que você tenha histórico das coisas que já aconteceram. Então não tem, começa a medir agora. Medir agora aquilo que você faz. Eu não sei que precisa estabelecer metas e objetivos para cada atividade. Isso aqui é fundamental. Onde que o CPA quer chegar? Quer chegar a tantos mil alunos, tantos mil de faturamento, etc. Precisamos ter um objetivo. Precisamos ter um ponto de chegada. No seu indicador também, né? Nos seus indicadores. Indicador que não tem objetivo, né? Como é que você sabe se está bom ou se está ruim? Se está mais próximo do objetivo ou mais distante do seu objetivo? Eu atribuo o valor das atividades por um critério mensurável, ou seja, dá para eu medir. Trabalhar muito, senso de produtividade. Então aqui nós temos, né? Tirar minha câmera, temos trabalhar muito e senso de produtividade. Tá aqui o Sabidinho, ele é atarefado, loucamente trabalhando, sem nenhum tipo de organização. Tá aqui o Sabidinho já com os KPIs dele no seu escritório mapeados. Ele sabe quais atividades ele é responsável por. Ele tem o fluxo, ele sabe todas as interfaces que ele se relaciona com as outras pessoas. Ele mede exatamente aquilo que ele faz. Ele sabe quanto tempo dura cada atividade. Ele sabe que hoje já está programado ele fazer 3 da atividade A, 4 da atividade B, que isso dá tempo de fazer. Se surgir uma prioridade emergencial, ele ainda reservou aí meia horinha para fazer isso. E responder e-mail também. Muito legal, né? Muito legal. E aqui nós chegamos na primeira metade. Né? Na primeira metade. Eu acredito que você tenha entendido agora.
processo, entender, organizar e mensurar. Lean Six Sigma com ferramentas que ajudam. Isso são questões técnicas. Potência e razão. Potência é a sua energia, que ela oscila, e você precisa dessa energia para você seguir em frente. Razão é você utilizar de lógica, da cabeça mesmo. É preciso pensar. E pensar desgasta. E pensar consome caloria, joule, malhar é a mesma coisa. E é preciso você aumentar a sua capacidade intelectiva. Você aumenta isso exercitando, né? Da mesma maneira que você vai na academia e criar músculo, é você também pensando coisas diferentes, abrindo possibilidades, você aumenta a sua capacidade de razão. E essa conexão foi o que nós vimos. Senso de posse, bom senso, senso de produtividade. Você ser dono, você ter bom senso, considerar as outras pessoas e você saber os limites daquilo que você produz. Agora eu vou para a segunda metade para a gente finalizar. Além de processo, nós temos qualidade. Qualidade é, no meio do caminho do processo, podem surgir erros, podem surgir imprevistos, podem surgir algo que a gente planejou e não deu muito certo. Então, o que a qualidade faz? Ela critica, planeja e age. Ela pega aquilo que talvez não tenha dado muito certo, ela pega aquilo que talvez não saiu conforme planejado e ela faz análise, presta atenção, análise de causa e resolução. Análise de causa e resolução. Então eu planejei dar 3 aulas hoje, não consegui. E aí? E aí eu deixo quieto? E aí eu vou, a vida segue, deixo a vida me levar? Não, eu vou criticar. Por que que eu não consegui? Vou planejar, vou fazer um plano, vou melhorar isso aqui. E aí definitivamente eu vou agir. Então aqui nós estamos falando das ferramentas da qualidade, mas o Lean Six Sigma junto. Nós vamos entrar nelas junto com as duas últimas virtudes, que é a visão e o alcance. Conectados nelas dá o senso crítico, senso de prioridade e senso de persuasão. Agora você descobriu os 6 sensos que derrubam os 6 mitos. E eu vou partir para a quarta agora. Ser qualificado. Você lembra bem que Sabidinho fez um pacote de cursos, né? Desde corte e costura, cabeleireiro, de cozinhar, e Lean Six Sigma, num pacote que ele comprou lá. E esses cursos ele não entendeu muito bem onde que ele iria encaixar cada um desses conceitos. Ele, a partir disso, mas o que importava para ele mesmo, definitivamente, era o canudo, era o certificado, era o que está lá no currículo, uma espécie de cartão de visita. Isso, a princípio, pode até funcionar num primeiro momento para quem olha o currículo. Mas já numa entrevista, onde você tem que demonstrar ali tete a tete com a pessoa, você já não consegue demonstrar. É mais ou menos quando você coloca, tem o curso de inglês, né? E aí você coloca lá suando frio no currículo. Por quê? Porque se exigir uma comprovação mesmo, que seja um teste ou falar ali na frente mesmo, você pode se enroscar. Então, esse tipo de falseabilidade do ponto de vista de uma legitimidade que não se sustenta, isso é um problema. Então, o certificado por si só não quer demonstrar nada. Ele é muito mais importante quando você tem o senso crítico. Senso crítico é saber senso criticar. Saber criticar é todo o conhecimento que você tem, tudo aquilo que você aprendeu, todas as ferramentas técnicas que você aprendeu, tudo aquilo de comportamento que você soube, né? Você consegue analisar o seu ambiente ao redor e apontar e utilizar desse conhecimento e ir além daquilo que está aparente. Você consegue abstrair mesmo. Um exemplo que acontece muito, né? Os nossos alunos é que realmente as pessoas mudam a vida delas. Então, aprende lá uma ferramenta de MTM, de mapear processo. Um exemplo simples. A pessoa vai no supermercado, certo? E aí vai no supermercado, olha lá uma fila enorme, na hora no caixa, no momento que vai pagar, e outra fila pequena. Então ela já imagina e elabora hipóteses de possibilidades, ela já consegue criticar no ponto de vista de qual que é a causa daquilo. Não é criticar de você ser um chatão, de você apontar defeito em tudo, mas é um criticar de você analisar, buscar efetivamente o que aconteceu, por que está naquele estado.
Percebe que aqui no senso crítico nós não estamos falando de solução. Esse aqui é um ponto fundamental. Eu não estou falando de solução nenhuma. Eu estou falando de você cavar o problema. Muitas pessoas falam de foco na solução, não no problema. Primeiro você precisa identificar qual é o problema. Né? Porque você pode ter um problema equivocado. Né? No caso da fila, você poderia condenar a caixa, né? A pessoa que trabalha ali, ou o caixa, que seja. Né? A performance dele é baixa, manda embora. Essa é uma análise superficial. Muitas das vezes a gente condena as pessoas. Né? Mas se você for um pouco mais profundo e lá investigar, então criticar pressupõe uma análise, uma espécie de investigação Sherlock Holmes, e lá ver, você vai identificar que aquele computador dela é muito antigo, muito lento, por exemplo. E era um problema de equipamento, não de performance de uma pessoa. Perfeito isso, né? Muito legal. Peço para você agora refletir no seu trabalho. Você realmente identifica as causas dos problemas que estão acontecendo, ou você simplesmente os ignora, deixa quieto, isso vai acontecer sempre mesmo, não tem o que fazer. Esse problema foi sempre assim, né? O pior problema não é aquele que você não consegue resolver. O pior problema é aquele que você se acostuma com ele. Você aprende a conviver com o problema. Por que muitas empresas pegam pessoas de fora para oxigenar? É justamente pessoas que estão de fora que não estão dispostas a aceitar conviver com problemas. Isso é senso crítico. Você tem esse senso crítico a partir... Como que você adquire esse conhecimento, esse senso crítico, professor? A partir do momento que você se aperfeiçoa. A partir do momento que você escuta coisas que você nunca escutou. A partir do momento que você abre para pontos de vista diferentes. O mesmo objeto de análise, você tem vários pontos de vista diferentes. E ter esses pontos de vista diferentes aumenta o seu senso crítico. Então, fazer cursos, fazer coisas é importante? É muito importante. Ter certificados e mostrar esses certificados é importante? É muito importante. Mas mais importante do que isso é todo esse conhecimento, você aumentar a sua capacidade de análise e resolução, e essa análise e resolução você usa isso onde você quiser. E é claro, né, as ferramentas principais do senso crítico são as ferramentas da qualidade. Pareto, Ishikawa e Simon. São ferramentas de análise de causas. E eu aqui, né, vou dar um exemplo dos 5 porquês que eu tenho certeza que você vai adorar. Toda vez que você quer saber a causa de um problema, tem uma coisa muito simples que você tem que fazer. É simples, porém é preciso que você domine isso. De primeira não vai sair. Mas depois você fica bom nisso. Que é os 5 porquês. Você pergunta por quê. E esse porquê é o separado com o acento. Por quê? Toda vez que você pergunta por quê, essa pergunta ela quer dizer qual é a causa disso. Toda vez que você pergunta por quê, qual a causa disso. Então vamos supor, vem comigo, né? Abstrai junto comigo, que é muito legal. Imagina que você trabalha numa fábrica de pregos. Prego mesmo, prego que bate e prega na madeira, por exemplo. E você trabalha lá na manufatura, na produção, efetivamente, do prego, e aí você se depara com um prego no chão. Você olha esse prego no chão, você rapidamente identifica que aquele prego não deveria estar lá, você pega o prego e devolve ele aonde ele deveria estar, lá na caixinha dele, aonde ele deveria estar. E aí morreu o assunto. Morreu o assunto para quem não é PEN. Se você aqui é PEN, Team PEN, o que você vai pensar? O prego está errado, eu vou devolver de fato para minha caixinha. Mas por que o prego está no chão? Percebe que é uma diferença enorme. Uma coisa é eu só resolver, né? Que a gente viu até com o Peter Drucker ontem. Uma coisa é só voltar à normalidade. Outra coisa é eu identificar a causa. Por quê? Porque se eu não identificar a causa, é provável que caia mais prego no chão. Inclusive, machuca as pessoas, tem acidente, etc. Então você começa a observar. É impossível você achar o porquê se você não observar. Pressupõe você se dispor, você ir atrás, você ser ativo, você olhar, você perguntar, você questionar. Não vai cair do céu a resposta, não tem como. Então você começa a observar o seu redor. Você identifica rapidamente, na primeira olhada do lado, você vê que uma caixa de papelão de prego está rasgada, caindo o prego. Você olha para aquela caixa de papelão e você vê, está caindo o prego. Você poderia pegar uma fita, por exemplo, e tampar o rasgo.
Você poderia, uma outra possibilidade é pegar outra caixa de papelão e fazer um transbordo, né? Jogar tudo dos pregos para a caixa nova e o problema estaria resolvido. Você fez isso, mas você não parou aí. Você agora já é Yellow Belt, está buscando Green, Black Master. Você fala, mas por que a caixa está rasgada? Legal, vou resolver, tem que resolver? Tem que resolver. E esse resolver, a gente resolver ali, né, na hora, voltar à normalidade, nós chamamos de ação de contenção. Você fez uma ação de contenção. Mas se você não identificou ainda por que a caixa está rasgada, você olha para a caixa antiga que está rasgada, você vê que ela está molhada. Ela estava molhada, muito molhada, encharcada, ela rasgou. Quando você olha, e você não para por aí, você fala, por que está molhada? Você olha para o teto, tem uma goteira no teto. Pronto, você identificou a causa raiz. A causa raiz é a goteira no teto. Choveu muito ontem e tem um vazamento no teto. É claro que você poderia ir além. Por que é uma goteira no teto? Mas percebe, você tem que analisar o seu contexto. Você trabalha na produção. Aquilo já ultrapassou a sua alçada. A goteira no teto é uma questão de manutenção. Já não foge, tipo, você precisa passar a bola agora para manutenção. Por quê? A telha pode estar com a vida útil gasta, pode ter quebrado, pode ter acontecido um monte de coisa com a telha, mas sobre a sua competência, você chegou na causa raiz. A causa raiz é a goteira. E você pode agora fazer o exercício ao contrário. Se não tivesse a goteira no teto, a caixa não estaria molhada, ela não estando molhada não estaria rasgada, e não estando rasgada, não teria o prego no chão. A causa raiz é a goteira no teto. Se você não resolver a causa raiz, a goteira no teto, você vai ficar enxugando gelo o tempo inteiro. E aí vai estar outro prego lá, outro prego lá. É o que acontece com as pessoas que resolvem 99% dos problemas dentro da empresa. Resolve, amanhã acontece de novo. Senso crítico. Identifique as causas. Muito legal. Muito legal. Então aqui vamos às perguntas, né? Eu critico meus resultados negativos tornando-os em oportunidade. Isso aqui é fundamental. Algo que saiu errado, você poderia achar negativo, mas outro lado da moeda é uma oportunidade. Um problema é igual a uma oportunidade. São dois lados da mesma moeda. Mesma moeda. Se acontecer alguma coisa, você tem uma oportunidade enorme de voltar à normalidade e de você progredir, fazer diferente. Eu identifico a causa raiz dos meus resultados negativos. Eu sei identificar qual o problema deve ser tratado primeiro. Eu vislumbro oportunidades de experiência através dos outros. Né? Muita coisa já aconteceu, você não é o primeiro da humanidade, muita gente já pensou muita coisa, por que não consultar outras pessoas, outras bibliografias, outros casos, isso pode te direcionar. A experiência ela não vai exatamente falar o que está acontecendo. Você pode confiar muito na experiência, ela pode te trair. Se um caso inédito que nunca tenha acontecido, mas a experiência ela é muito boa para te direcionar. Eu domino técnicas que me auxiliam a criticar minhas atividades. E por último, aqui nós temos a terceira virtude comportamental, é a visão. A visão, vem comigo, é uma questão comportamental de si, onde eu tenho uma humildade que eu não sei tudo. É um exercício de humildade. Você pode se considerar muito bom em alguma coisa, mas sempre há algo novo a aprender, alguém que faz de um jeito diferente, algo que pode ser aprimorado. Se você preferir, é um exercício de inovação e um termo da moda é sair, pensar fora da caixa. Ah, sempre foi assim, eu vou fazer, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é isso. A visão é você expandir, você se desarmar, você está com guarda baixa perante outras possibilidades. Eu sei que tudo pode ser melhorado. Ah, não mexe nisso, porque não vai. Argumento lógico, faz sentido mudar isso? Vamos mudar isso. Eu sei que a mudança não é confortável. Qualquer tipo de mudança ela pressupõe dor. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando isso aqui agora.
A vida não é só rosas e só felicidade. Existe dor e sofrimento. E qualquer tipo de desconforto que você sente, desde você ir para academia e você faz 1000 exercícios e amanhã você está dolorido, desde você tomar uma porrada, desde alguma coisa inesperada acontecer com você, desde um ente querido faleceu, tudo isso é uma mudança. E toda e qualquer mudança daquilo que era um estado A para o estado B, que você não estava esperando ou aquilo não foi premeditado, não é confortável. Pressupõe mesmo dor e sofrimento. Né? Então, é impressionante como isso não é ensinado. A impressão que eu tenho é que quando eu era criança é que tudo é maravilhoso. Não é, né? E você já deve ter percebido isso. Só que não ser desconfortável pressupõe, faz com que você se movimente. Se algo é confortável, você fica parado, estático. Quando algo não é confortável, faz você se movimentar. Então aqui o tempo inteiro eu estou te indagando, eu estou te alfinetando para você se movimentar. Não adianta você assistir esse evento e você continuar exatamente do mesmo jeito. Não adianta. Eu preciso, estou te alfinetando para você se movimentar. E isso não é confortável mesmo. Requer uma adaptação. Resiliência, se você preferir. Eu sei que não sei tudo sobre a minha atividade, por mais expert que você seja. Eu, professor aqui, nossa, quantas palestras de didática, de tal, de coisas que eu assisto para tentar aprimorar, né? A busca minha pelo entendimento do maior número é uma busca que não tem fim. Eu nunca vou chegar à perfeição. Até porque a perfeição é um ponto de vista. Perfeito? Quinto, né? Na verdade, aqui o sabidinho primeiro, ser qualificado. Olha só, ele um monte de diplomas na parede, achando que os diplomas vão falar por ele. É mais ou menos as pessoas que eu estava falando de academia, né, que tem muita musculação, muitos músculos falam, o shape fala por mim, né? Você já viu esse meme? Então, aqui o sabidinho é a mesma coisa. Os diplomas falam por mim, só que nesse caso não funciona. É preciso você ter diplomas certificados? Claro, está aqui ele com o de Green Belt. Mas é preciso que esse certificado ele saiba utilizar. Foque em uma metodologia, em um conhecimento e vai até o final. Não adianta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Foca em um e vai. E aumenta a sua capacidade de criticar as coisas do ponto de vista de identificar problemas, identificar as suas raízes. Trabalhar bem. Trabalhar bem. Trabalhar bem, nós falamos aqui que são as pessoas que fazem o trivial, que fazem aquilo sabidinho, né? Vou pegar todos os procedimentos, vou fazer exatamente conforme a empresa manda, vou chegar no horário, vou ter etiqueta, ética, tudo. E aí sim, vou ser promovido. Isso não funciona. Por quê? Porque fazer bem o que você já era proposto para fazer, isso já era o combinado. A ideia aqui é inovação. Senso de prioridade. Eu sei o que vem primeiro. Então, você tem que trabalhar aquilo que você tem que fazer. Certo? Certo, tem que fazer. Mas você precisa inovar, ir além. Então, no senso crítico, você identificou problemas, identificou causa raiz. E agora o que você faz? Você elabora planos. E você, nesses planos, você descobre qual plano você vai tratar primeiro. Não adianta você fazer 10.000 planos. É o que acontece. Eu tenho um monte de planos, mas nenhum sai do papel. É melhor você elaborar 10 planos, prioriza um, por isso que é senso de prioridade, pega um problema que aconteceu, do prego, por exemplo, da telha que furou, e agora eu tenho um plano. Vou ligar para a manutenção, vou mandar foto para eles, vou fazer aqui, esse é meu plano. E aí vai ser resolvido. Então, percebe, você precisa de uma ferramenta, tipo essa daqui que nós estamos mostrando, é uma ferramenta clássica também, que é a 5W2H. E a gente colocou aqui também o impacto e esforço. É um complemento dessa ferramenta. E que nessa ferramenta, para cada linha, você elabora um plano do que será feito. Todo plano, todo planejamento, toda estratégia pressupõe você sair de um ponto A e chegar a um ponto B. E esse ponto B, necessariamente, é melhor que o ponto A. Vou repetir. Qualquer plano pressupõe você sair de um ponto A para um ponto B.
E necessariamente o ponto B ele tem que ser melhor do que o ponto A. Então você faz um plano para reparar a telha. Você faz um plano para você ser promovido. Você faz um plano para você conseguir um emprego. Você faz um plano para você resolver o problema de produção. Você faz um plano, né? Mas você só faz um plano a partir do momento que você achou a causa raiz. Imagina, eu vou fazer um plano para reparar a caixa rasgada, no exemplo do prego. Eu vou reparar a caixa e vai continuar dando problema. Muitas das vezes acontece isso, porque nós não identificamos a causa raiz. Você só faz um plano a partir do momento que você sabe a causa. Então, você tem aqui. Eu crio ações a partir do que eu mesmo critiquei. Eu sei criar um plano de ação que funciona. Eu sei priorizar quais das ações sugeridas é a mais importante. Eu controlo todas as etapas do meu planejamento. Eu domino técnicas que me auxiliam a planejar ações. Então, aqui nós estamos no âmbito do planejamento, da estratégia. Você precisa pensar antes de agir. É incrível como a gente faz ao contrário. Vai fazendo aí, depois a gente vê. A chance de dar errado é enorme. Quando você pensa antes de agir, você já imagina possíveis erros. Essa que é a vantagem. E você imagina possíveis erros antes de agir, sem gastar recurso. Imagina, vamos construir um foguete lá na NASA. Vai construir, não deu certo, né? Gastamos tudo, né? Paciência, né? Não, tem como, né? Percebe que tudo dentro da empresa, e é uma coisa que muitos alunos nossos falam, que eles adoram, né? Tudo dentro da empresa gasta recurso. Não dá para sair comprando um monte de coisa. Você já deve ter percebido isso. Eu quero informatizar aqui meu setor, compra computador, você leva a proposta, não vai comprar. Não vai comprar. Por quê? Porque você tem que estar embasado muito tecnicamente e mostrar não só que a compra do computador vai ser bom, mas justificar. Comprar o computador informatizar vai gerar quanto de dinheiro para a empresa? A compra do computador em 6 meses eu já pago o computador e a empresa tem lucro. Opa, já melhorou e muito. Percebe que é uma outra abordagem. Isso não é falado. O que te ensinam é fazer o plano, né? Faz um plano aí você leva, fez um plano, você vai no YouTube, 5W2H, aí você digita lá no YouTube, vou aprender isso. Aí vai aprender. Legal, Fernando. Agora aplica. Aí você vai fazer. Aí você leva para o gestor e fala, não, a gente não tem dinheiro. Pronto, acabou. O que eu estou querendo dizer para você? É que o plano tem que ser feito. Ele tem que ter um racional por trás. Ele tem que saber quanto recurso que vai gastar para fazer isso aqui. No final das contas, você não faz um plano só porque é bonitinho. Você não faz um plano só para inglês ver. Você faz um plano porque, teoricamente, você tem que gerar mais lucro para sua empresa. Isso vai ser bom não só para você, para sua área, mas para a empresa como um todo. Você tem que tampar o teto, ou a goteira do teto, porque senão você vai perder produção. Se você não usar esse argumento, ninguém vai reparar o teto. Ninguém vai, a goteira está me incomodando. Ninguém vai reparar a goteira que está te incomodando. Vai reparar por quê? Estamos perdendo produção. A empresa está perdendo dinheiro. É preferível você gastar R$1.000 para arrumar o teto agora do que perder 10 mil daqui a um mês. Pronto, um argumento com dinheiro. Acabou. Esse é um plano decente. Acho que agora ficou bom, né? Visão. Eu sei que qualquer ação sem planejamento é menos efetivo. A chance de dar errado algo que você não pensou é enorme. De você retrabalhar, de você voltar atrás, de estourar o prazo, né? Enorme. Eu sou ativo no processo de inovação da minha atividade. A inovação, ela é fundamental para o seu sucesso profissional. Não há ninguém que foi promovido que não fez algo diferente do trivial. Eu discuto minha proposta de solução com as outras pessoas. Aqui também é um exercício de humildade. Você não sabe todo o plano. Meu Deus. Tem um especialista de compras, tem um especialista. Conversa com essas pessoas para elaborar um plano melhor ainda. Eu, aqui no meu caso, tudo, 100% das coisas que a gente faz, eu discuto com outros. Quando você tem mais pontos de vista, no plano, você consegue fazer um plano mais robusto. Então tá aqui, né? Olha só. Trabalhar bem, lembra do sabidinho, os procedimentos e tudo mais. Agora ele tem um plano de ação. Olha só a evolução, né? Sabidinho está potente. Ele se identificou no trabalho dele. Sabidinho tem a organização.
Sabidinho agora mensura as atividades dele, sabe quanto ele consegue produzir de cada uma delas. Sabidinho focou no treinamento, não só no treinamento, mas sim daquilo que ele é capaz de fazer com aquilo que ele aprendeu. E Sabidinho agora tem ações de inovação e de aprimoramento do próprio trabalho. Perfeito. Agora nós vamos para o último, ser influente. Ser influente, lembra de Sabidinho, ele quer aumentar o seu network. O que importa mesmo é a conexão com as outras pessoas. O que importa, isso de fato é verdade. Isso é muito importante. Mas o que ele utilizou foi a estratégia errada, né? De fazer dancinha no TikTok, de cantar. Isso pode ser muito legal para ele, como entretenimento, inclusive em outros segmentos, né? Ele pode virar um astro de TikTok de fato, mas por uma questão profissional de outra natureza, isso não funciona. A ideia mesmo é que você tenha o senso de persuasão. Senso de persuasão. Eu sei persuadir. Aqui o persuadir não é você intimar uma pessoa, pressionar uma pessoa para ela fazer o que você quer. Não é isso, né? Isso é nefasto, né? Isso é crime. Aqui a persuasão é saber vender o meu resultado. Isso aqui é um grande problema que eu encontro o tempo todo. Você trabalha bastante, você trabalha bem, você gera resultado, você tem controle de tudo, você pode. Mas o que acontece no final das contas é que 50% do seu trabalho é trabalhar. Outros 50% do seu trabalho é vender aquilo que você faz. Tipo isso que eu estou fazendo aqui agora com você. Eu estou vendendo para você aqui agora o que eu faço. Eu estou nesse momento aumentando a minha influência com você. Não porque eu estou fazendo dancinha, não porque eu sou bonitinho, né? Você pode até me achar. Isso, inclusive, é a grande minoria, acho. Mas é porque você está vendo que as coisas que eu estou falando faz sentido e você está vendo as coisas que eu estou falando gera resultado. Então você precisa ser influente não por entretenimento, mas pelo resultado que você gera. Então você precisa influenciar pessoas através dos seus resultados. Você identificou problemas, criticou, identificou causa raiz. Você elaborou planos, senso de prioridade. Você elaborou planos que fazem sentido. 3, agora você vai vender esses planos. Como que você vai vender? Com KPIs de antes e depois. Então tá aqui, não está preenchido. Aqui a parte de cima ela é antes e a parte de baixo é depois. E aí você coloca os registros que você melhorou. Por exemplo, goteira no teto. Né? Tava lá. Elaboramos um plano. A manutenção fez, efetivou. Acabou ali? Não! Está na hora de você vender esse resultado. Esse é fundamental. Como é que você vai mostrar o seu trabalho? Então você coloca aqui, antes, goteira no teto, coloca todo mundo desesperado, com a mão na cabeça, coloca um rio dentro da produção, meu Deus, né? Claro, estou exagerando um pouco, para você entender. É preciso que você coloque a realidade. Tá? Mas aqui depois, a foto da telha, olha que bonito que ficou, olha só que legal. Foto, vídeo, tudo isso é muito ilustrativo. Da mesma maneira que a gente coloca o desenho do Sabidinho aqui, isso é muito ilustrativo, isso chama atenção. Percebe que eu não tenho problema nenhum em falar as minhas próprias estratégias para você? Como é que estou sendo franco com você? Então, vídeo, foto daquilo que você gerou como resultado. E, é claro, você precisa colocar aqui efetivamente números. Aumentamos 30% da capacidade produtiva. Aumentamos a satisfação dos colaboradores. Aumentamos a satisfação em 4,3 pontos dos clientes. Aumentamos o lucro da empresa. Toda vez que você fala lucro, é o argumento maior. Eu não sei se você sabe, mas eu vou falar uma coisa aqui que muitas das vezes você ignora ou as pessoas evitam comentar. É porque a empresa, e toda e qualquer empresa, ela só existe por conta de uma única razão, que é gerar lucro. Ah, mas minha empresa faz ações sociais. Ah, mas o produto da minha empresa é muito bom para todo mundo, ajuda as pessoas.
Claro, mas isso é secundário. Toda e qualquer empresa, ela só existe por conta que gera lucro. No dia que, por exemplo, que o CPA não gerar lucro, acabou. Então, por mais que a gente tenha uma causa muito nobre, que eu considero. Então, se é isso, o melhor argumento que você pode utilizar para qualquer plano de ação para vender seu resultado é quando você aumenta o lucro de uma empresa. Eu sei que muitas vezes é difícil mensurar, eu sei disso. Mas o que eu estou te falando é um argumento maior. Isso aqui é um norte maior do que isso, é lucro. Muitas das vezes você melhora coisas que são difíceis de mensurar. Mas eu sei que você é esforçado e você vai transformar isso em lucro. Então vamos lá, né? Eu sei criar e toda demonstração de resultados, ela envolve não só apresentar, mas você criar um ambiente favorável. Será que eu vou demonstrar o resultado para o meu gestor, ele indo para o banheiro, né? Ele lá no caminho, no corredor, eu vou lá, gestor, olha só o resultado que eu fiz. Não é assim. Gera um suspense, né? Cria uma reunião, valoriza aquilo que você fez. Você tem que ser a primeira pessoa que tem que valorizar o resultado que você viu. Eu sei criar um ambiente favorável para demonstrar meus resultados. Eu sei demonstrar aos outros minhas ações de melhoria. Eu sei provar que as minhas ações tiveram resultado. Eu sei manter os resultados obtidos por longo tempo. Eu domino técnicas que me auxiliam a manter os resultados. E por último, a última questão comportamental é o alcance. O alcance é a última virtude comportamental da inteligência emocional. Você precisa aumentar a sua influência com as outras pessoas. Só que sua influência é a partir dos seus resultados. As pessoas têm que reconhecer você por aquilo que você faz. Seu nome, né, é falado, né, em outros fóruns com outras pessoas, é um discurso, né, sobre você que vaga por todos os ambientes. E todo e qualquer discurso, como todo e qualquer discurso, você não controla. Então as pessoas falam coisas de você que você não tem poder, elas simplesmente falam coisas de você. Então elas precisam falar coisas de você sobre coisas daquilo que você gerou. Tipo, nossa, olha só o resultado que ele trouxe. Nossa, ele é muito bom mesmo. Olha o que ele conseguiu transformar. Olha, se ele faz isso nessa área, nessa posição, nesse cargo, olha o que ele não fará como gestor, o que ele não fará sendo sênior, o que ele não fará sendo black belt, o que ele não fará. Então é esse o pensamento. E isso não é as outras pessoas. Eu vou tentar e ficar esperando que as pessoas vão me notar. Em algum momento vai vir que não é isso. Quem tem que vender o resultado é você. E é claro, dá os méritos às pessoas que estão junto com você, porque você não faz nada sozinho. Eu aqui, por exemplo, imensamente agradeço a toda a equipe do CPA, que ela é gigantesca junto comigo. Então você não tem noção. Atrás da câmera aqui tem 1 milhão de pessoas, né, que estão fazendo isso tudo aqui acontecer. E que isso tudo acontecer para a gente vender o resultado para você. Equipe de marketing gigantesca, de rede social, de web design e etc. E de tudo, de figurino e tudo mais. Você pode imaginar. Eu entendo que todos ao meu redor influenciam no meu sucesso. Não é só o seu gestor que te promove, mas todas as pessoas. O seu colega do seu lado, ele vai falar bem de você para o seu gestor, para o gestor do seu gestor, o seu fornecedor, o seu cliente. Todos eles influenciam no seu sucesso profissional. Eu sei que quanto mais alcance em relação aos outros, maiores as minhas chances de sucesso. É isso. Você não tem que persuadir ninguém, intimidar ninguém no sentido pejorativo, mas sim de, olha, eu consigo gerar esse resultado a partir disso, dessas técnicas, a partir dos meus relacionamentos com as pessoas, das minhas facilidades. E aí sim, definitivamente, você tem agora a matriz bem completa. Agora você entendeu. Você troca tempo de casa por senso de posse, sou dono das minhas atividades, troco por puxa-saco por bom senso, agora eu considero as outras pessoas, eu ajudo as outras pessoas, as interfaces com as outras pessoas, eu troco trabalhar muito por saber aquilo que eu consigo produzir, a quantidade, a qualidade daquilo que eu produzo, eu troco ser qualificado por aquilo que eu sei, eu aprimorar as coisas ao meu redor e identificar a causa raiz dos problemas, eu troco trabalhar bem por elaborar planos e elaborar quais são planos
que precisam ser prioridade, planos que precisam vir primeiro, e eu troco ser influente por senso de persuasão. Eu consigo, de fato, alcançar outras pessoas, as outras pessoas me consideram, não exatamente pelo aquilo que eu aparento ser, mas pelo resultado efetivamente que eu produzo. Excelente, excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Então, transforme-se, está aqui sabidinho, para você que estava curioso se ele tinha salvação, se ele não tinha, a partir do momento que ele fez toda a escadinha do bem, toda a nossa jornada, ele alcançou efetivamente a maestria. Está aqui, né? Transforme-se. Nós queremos que você também se transforme em qualquer um dos pontos que você se identificou, em qualquer um dos pontos que fez sentido para você. O que efetivamente isso é transformador da sua carreira? O que efetivamente isso faz sentido para você? Agora, já estamos chegando no final e eu queria demonstrar, né, a partir de se isso tudo fez sentido para você, se isso tudo é agregador, se isso como é que está sendo o evento para você. E nós temos um bônus. O bônus né, é um arquivo em Excel com todas as ferramentas que nós demonstramos aqui. Talvez eu possa até demonstrar aqui, deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui. Vou ter que tirar minha câmera aqui para você ver. Esse arquivo em Excel vai ser enviado lá no grupo para vocês. Tá aqui a matriz PEN, aqui é uma imagem da matriz PEN, mas se você olhar aqui nas abas, aqui embaixo tá lá o cipó, que você consegue digitar as coisas. Tá aqui o fluxograma dos dois modelos. Tá aqui o KPI, Pareto, espinha de peixe ou Ishikawa, 5 porquês, 5W2H e a comparação. Todas as ferramentas que nós demonstramos aqui nessa aula está aqui para você. Então é um bônus, é um fragmento do Green e do Black Belt que nós estamos disponibilizando para você. É um bônus que você vai conseguir. Vamos mandar lá no grupo e por e-mail também. Tá? Vamos mandar por e-mail também para você degustar. Perfeito isso? Né? Deixa eu voltar aqui a minha câmera. Aqui. Então, aqui é o bônus inteiramente. E, é claro, agora nós vamos fazer um post. Comenta lá no post. Abre aí o link aí agora. Quais dos censos que você gostou? Quais os censos que fez mais sentido para você? Quais os censos realmente são transformadores da sua carreira? Qual dos seus que fez um insight em você? Anote todos os insights. E se for o caso, reassista. Essa aula deve ficar alguns dias só aqui. Se você gostou de algumas ferramentas, reassista essa aula pelo mesmo link. E assistindo essa aula pelo mesmo link, você vai ter um conhecimento ainda melhor ainda daquilo que foi explicado. E comenta. Então, o link vai estar aí no chat. Vou pedir para a equipe mandar. E entra lá e comenta. Perfeito? O que você achou? E eu deixo vocês agora com a Fernanda. A Fernanda é uma das nossas alunas, fez uma live comigo e ela também tem o seu depoimento. Excelente final aí de quarta-feira para vocês. Espero ver você amanhã definitivamente no nosso evento para o Yellow Belt, para aí sim e efetivamente darmos continuidade na super proposta para você entrar no Green, Black e aí vai junto com a gente também. Estou te esperando ansiosamente e a gente se vê amanhã. Porque só quem trabalha aos finais de semana sabe o quão é doloroso você abdicar da sua família, você não ter tempo para você, você viver para a empresa, né? E foi a única coisa que eu pedi. Eu falei, eu preciso entrar nesse curso para encontrar um emprego de segunda a sexta. E aí, através do CPA, eu não só consegui um emprego de segunda a sexta, mas eu consegui um emprego em uma multinacional. Eu consegui um emprego onde eu trabalho 5 dias na semana, 4 home office, somente um presencial. Então, eu concorri com 387 pessoas para essa vaga, e o diferencial foi que eu estava cursando Black Belt pela PUC-idade, foi um diferencial. E aí, há um mês, mais ou menos, eu recebi fui contemplada em ingressar nessa área de projetos. Essa área de projetos tem eu como analista,
Tem a minha colega como analista, nós somos em 2 analistas, a minha coordenadora, e nós respondemos diretamente para a diretoria. Então, é justamente a parte estratégica, toda a parte de diagnóstico. Então, assim, tudo que eu não imaginava. Tanto é que hoje eu estou numa área que nem existia. Tudo graças ao CPA.